Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da série O Tempo da Espera. Antes de começarmos, eu quero pedir para você, se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos esse canal, os vídeos. Isso me ajuda muito e não só me ajuda, mas também a mensagem chega em outros corações e posso dizer que com certeza em algum momento a pessoa que ouvir um dos vídeos, ouvir a mensagem, pode ajudar ela a sair de alguma situação. Comente também aquilo que você aprendeu, aquilo que falou muito forte no seu coração, e se você quiser também me trazer dicas, dizer aquilo que eu posso, trazer um feedback daquilo que eu posso melhorar, porque aqui esse canal é uma forma para o meu desenvolvimento, forma de abençoar de alguma forma outras vidas, mas eu posso dizer que é flexível, A opinião de vocês também é importante para que eu cresça e cada vez mais traga vídeos e mensagens que possam agregar valor, porque é isso que eu quero e eu desejo. Então, depois de tudo isso, de todos esses pedidos, eu quero dizer para vocês que hoje seria o último vídeo desta série, mas como eu sempre falo que esse canal não é meu, existe um dono que eu obedeço e acredito que ele tem os seus planos perfeitos e que tudo há um propósito. Então esse vídeo será o penúltimo, se Deus permitir, é claro. Falaremos da fase que eu posso dizer que está sendo bem difícil nesse processo. Mas eu acredito que essa fase, ela é difícil para todos nós, em todos os processos que nós enfrentamos, que é a confiança. Posso dizer que eu estou no caminho. Eu acredito que no decorrer de cada etapa do processo, a gente acaba mudando de nível, em relação a ela e a quem a gente está confiando. Eu digo que a confiança é um exercício diário, E a gente precisa de algumas ferramentas, a gente precisa entender o porquê que ela é tão difícil. Eu sempre falo para o Lucas, o meu amigo que me ajuda nas edições dos vídeos, que eu só faço o vídeo quando Deus me dá paz. Que eu não posso simplesmente falar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu conheço, aquilo que eu li nos livros, mas que eu preciso dizer a verdade e eu preciso trazer aquilo que eu estou vivendo, aquilo que realmente faz parte da minha vida. Porque eu sempre falo que a autoridade vem quando realmente você passa por aquilo, quando aquilo realmente te faz enxergar os seus propósitos, que te faça aprender com aquilo que você está enfrentando. Então, a confiança, eu confesso que eu ainda estou em desenvolvimento. Eu entendi que ela é a base de tudo. Ela exige uma luta diariamente. A cada fase, mudamos de nível. Eu posso dizer que ela é uma luta diária. E a cada dia eu tenho enfrentado ela. E eu posso dizer que eu tenho lutado diariamente contra os meus pensamentos, contra tudo aquilo que eu estou vendo, para que, de alguma forma, eu aprenda a trazer essa confiança, esse descanso nos dias que não são tão bons, nos dias aqueles dias escuros, Aqueles dias que você não consegue enxergar uma solução ou realmente entender que isso de alguma forma vai passar e que você não vai morrer ou naufragar nesses dias sombrios. Por um instante, eu achei que eu estava super bem com este tema, mas Deus permitiu que eu passasse por algumas situações para que este tema fosse um pouquinho mais lapidado na minha vida. Estas 2 semanas, eu passei por alguns conflitos internos.
foi a oportunidade que Deus trouxe para que Ele me direcionasse para este tema. Eu estava confiante do último tema dessa série e, como eu disse, eu não estava tendo paz. Eu realmente, através dessas confusões internas, né, desses sentimentos que eu estava enfrentando, eu percebi que ainda não era o momento de eu falar do último tema. E aí eu fiquei sem tema, né, por alguns dias. E aí Deus falou para mim: filha, fale e discorra um pouco sobre confiança. Aí eu disse: Deus, eu preciso ainda andar um pouco mais nesta jornada. Eu não sei se eu consigo de alguma forma ajudá-los naquilo que eu estou aprendendo. Eu não me sinto ainda com autoridade. E aí ele disse: confie. Então eu estou aqui para trazer um olhar diferente relacionado a este tema. E crendo que de alguma forma eu posso ajudá-los. E aí eu queria depois o feedback de vocês, se fez sentido ou não. Podemos dizer que todos nós temos vários exemplos e várias experiências de quando nós confiamos e entregamos nas mãos de Deus aquilo que você não consegue fazer. E também, como viram no último vídeo, vocês viram vários exemplos de quando eu tentei ajudar a Deus, né? Eu acabei olhando as circunstâncias e acabei tirando um pouco, né, a mão de Deus nesse processo, e com isso, diversas vezes, eu acabei perdendo a minha confiança, né? Ou posso dizer perdendo, né, mas diminuindo. Existem alguns fatores que impedem nós de confiarmos de fato na pessoa que pode te tirar, te ajudar nessa caminhada. Então, o primeiro fator nada mais é o que você e eu estamos vendo. Você sempre se depara e vê as conquistas dos outros, as pessoas recebendo seus milagres e sendo agraciada, como todas as mamães tentantes, né, escutam. Então você começa a olhar para as circunstâncias, você começa a olhar os resultados negativos, suas tentativas frustradas, todos os impedimentos, e aí você começa a dizer: é impossível, como isso vai acontecer comigo? Será que vai acontecer comigo? Quando chegará a minha vez? Um outro fator que eu posso dizer que impede a sua confiança é você mesmo. Você celebra todas as conquistas de todo mundo, mas você não acredita que vai acontecer com você. Vem o sentimento da dúvida. Quantas vezes eu passei por isso? E uma vez uma pessoa olhou para mim e falou assim: você fala tão bonito, você incentiva tantas pessoas, mas eu sinto que você muitas das vezes não acredita que vai acontecer com você. Sim, às vezes nós mesmos não acreditamos, não confiamos que isso vai acontecer conosco. E o outro fator que também impede você de confiar é as vozes que você escuta. Sim, posso dizer que é as vozes, porque existe as vozes das pessoas também, como existe a voz do mal. A voz que sempre tenta distorcer aquilo que Deus quer que você pense, aquilo que Deus quer que você realmente acredite. Esta voz sempre vai dizer que será impossível você realizar. Essa voz sempre vai tentar distorcer aquilo que você acredita. Essa voz sempre vai tentar te mostrar tudo que pode dar errado e tudo que já deu errado. Ela também vai tentar te mostrar a sua incapacidade, porque ela quer te dizer que você não é capaz. Mas sim, tem muitas coisas que você não será capaz. Mas se você confiar naquele que é capaz, vai te dar um refrigério, vai te dar um descanso. Esta voz também vai te lembrar de tudo que já deu errado. E ela vai tentar apagar tudo aquilo que deu certo. Ela vai tentar apagar a sua memória, aquela memória que te gera esperança. Ela vai de fato fazer com que você sempre
comece a olhar o que é negativo, aquilo que não deu certo, porque isso rouba a sua confiança também. E por último, nada mais é que o seu relacionamento com a pessoa a quem vai te ajudar nesse caminho, a quem vai realmente te dar a força que você precisa. Quando você realmente não conhece a pessoa que vai te ajudar a chegar, quando você não tem um relacionamento íntimo, quando você realmente só conhece pelo que as pessoas dizem, isso vai de alguma forma te trazer à tona de que sim, você não vai conseguir realmente descansar. Você não tem relacionamento, você não conhece. Vamos falar sobre os nossos relacionamentos. Nós temos vários amigos e amigas. Temos aqueles amigos que a gente conta as nossas conquistas, nós temos aqueles amigos que a gente troca favores, mas você já, por algum momento da sua vida, você já se sentiu que você abriu seu coração, depositou tudo aquilo para aquela pessoa e do nada ela compartilhou com outras pessoas, do nada ela te decepcionou e ela roubou aquilo que ela tirou, na verdade, aquilo que você confiava, né? Então, muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar e de trazer toda a sua intimidade. Porque sim, nós seres humanos, nós temos o erro de, às vezes, nos abrirmos com as pessoas erradas, achando que elas são as certas, e não temos ferramentas para realmente identificar, né, e trazer a prova de que essa pessoa merece a confiança. Para termos um amigo de confiança, eu acredito que exige um tempo, um relacionamento, uma prova de que realmente essa pessoa merece a nossa confiança. Quando encontramos esse amigo, a gente entrega a chave da nossa casa. Ele pode abrir a geladeira à vontade. Ele pode dormir até na nossa cama. Nós deixamos os nossos cachorros, os nossos bens de olhos fechados, né? E a gente, de fato, confia tanto nessa pessoa que a gente descansa, né? A gente realmente fecha os nossos olhos e sabe que essa pessoa, ela realmente fará aquilo que ela disse, ela realmente vai fazer aquilo que a gente pediu. E não só isso, né? Ela vai até nos surpreender quando a gente encontra esse amigo, certo? Nós ficamos preocupados com um amigo desse? Claro que não. Um amigo que nós depositamos a confiança, nós descansamos, desfrutamos, porque sabemos que ele é confiável, que ele vai cuidar de tudo, ele não vai nos decepcionar. Se conseguimos fazer isso com um amigo humanamente falho, por que não fazemos com Deus? Porque o que estamos vendo tem gerado sentimentos enganosos. Esses sentimentos te impedem de você descobrir a verdade, de você buscar a verdade, porque a sua falta da verdade, do conhecimento da palavra, te faz depositar a confiança no lugar errado, ou seja, em você ou nas circunstâncias. A gente precisa realmente aprender quais são as ferramentas que nos ajudam a combater a isso, porque as vozes erradas, ela realmente te impede de ouvir a voz correta, a voz que te trará descanso, a voz que vai te gerar confiança, te guiará para o caminho correto, te mostrará a verdade e te levará para mudar o estado que você está. E por fim, como você pode confiar naquela pessoa que você não conhece de verdade, que você não tem um relacionamento? Você sabe que ele faz, porque você já viveu e já experimentou o fazer dele. E você precisa saber que ele é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Precisei ler, porque eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Escreva, porque ele habita em nós.
mas nós temos uma memória curta, né? Será que as nossas necessidades são infinitas? Ou porque nós queremos receber, e quando nós não recebemos no nosso tempo ou do nosso jeito, aí dá um apagão na nossa memória e a gente esquece de tudo que Ele fez e de tudo que Ele faz e excluímos o seu poder. Eu queria falar um pouco do povo de Israel. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo os livros que falam um pouco sobre essa história. Eu acho que seria muito interessante que você lesse. Mas o povo de Israel, ao se deparar com o deserto, com esse caminho que de alguma forma demorou pelo perfil, né, e pelo jeito deles, né, em conduzir essa caminhada, eles eram um povo que realmente nos faz ver que eles tinham uma memória curta, porque eles eram pessoas que realmente queriam Deus do fazer. Então eles recebiam a bênção e aí passavam uns instantes, quando vinha alguma adversidade, alguma coisa, eles já começavam a reclamar, eles já achavam que Deus tinha abandonado. Então, de fato, eles eram um povo que realmente queria o fazer de Deus, não o que Deus era. Porque quando eles atravessaram o Jordão, quando eles chegaram na Terra Prometida, aonde de fato era o lugar de desfrutar, era o lugar realmente que Deus preparou, Deus tirou todos os seus inimigos, né? E eles contemplaram uma terra que manava leite e mel, mas pelo perfil deles, né, e pela memória curta, Deus ele só pediu uma coisa: sejam obedientes e me amem, que eu seja o Deus de vocês. Só que eles, no momento, se comprometeram quando viu que estava tudo bem, mas depois eles já esqueceram, eles já acabaram decepcionando a Deus, né? Sendo desobediente. As instruções eram claras, mas eles tinham as suas necessidades que, como eles não conheciam quem Deus era, eles acabaram se perdendo em vários momentos. E aí eu posso dizer que a gratidão deles era por tempo determinado, quando tudo ia bem, mas quando vinham as adversidades eles esqueciam de tudo que Deus tinha feito e começavam a questionar a Deus. E olha como Deus é super paciente, né? Olha como Deus nos ama de verdade. Não tem como dizer que isso não é um amor, não tem como comparar esse amor. Quando você lê e observa essa história, você consegue ver alguma semelhança com a sua vida? Porque eu sempre aprendo e vejo e me deparo como muitas das vezes eu sou como o povo de Israel. Será que nós amamos a Deus realmente pelo que Ele é? Quanto tempo dura a minha e a sua gratidão? Se hoje Deus parasse de te abençoar, você teria motivos para agradecer até que Ele viesse? Será que reconhecemos realmente o sacrifício dele na cruz? Este sacrifício seria suficiente para você agradecer e não pedir mais nada? Este sacrifício seria suficiente para gerar em você um coração grato? Depois dessas perguntas, eu não queria que você me respondesse, mas eu queria que você fizesse uma reflexão. Quantas das vezes nós acabamos esquecendo do que Deus faz? Quantas das vezes as vozes desconhecidas, as vozes que nos roubam de confiar nele, a gente tem deixado no nosso dia a dia prevalecer? Eu trouxe a gratidão, ficou muito forte no meu coração. Por quê? Você pode dizer assim: Mai, o que tem a ver a gratidão quando você pensa em confiança? E eu queria trazer para vocês uma experiência que eu passei quando eu aceitei passar pela cirurgia. Então vamos lá. Quando eu falo para vocês que a gratidão gera confiança, eu tenho um exemplo muito forte, uma experiência que eu tive quando eu fui operar. A minha cirurgia tinha alguns caminhos que eu precisava percorrer. Existia o caminho que eu conduziria e o caminho que Deus conduziria. Por que eu digo isso?
Porque quando o médico disse que eu teria que fazer a cirurgia, ele me disse assim, eu só faço um procedimento, que seria o robótico. Mas esse procedimento, o seu convênio, ele não libera. Você precisa da autorização da sua empresa para que não haja nenhum custo para você. Se sua empresa não liberar, você vai ter que arcar com o custo. Então eu saí do consultório já fazendo vários planos, achando que a empresa não iria autorizar, porque o médico disse que em alguns casos ela não estava autorizando e esse custo sairia de mim. Como eu pensei assim, Deus, eu aceitei, e da mesma forma que o Senhor me ajudou nos exames, o Senhor vai me ajudar também na cirurgia, não vai ser diferente, porque eu sei que esse processo o Senhor permitiu que eu passasse. E eu saí já pensando assim, eu vou ter que arcar com isso. E aí eu falei, é um sonho. Então, eu tenho certeza que se eu estou abrindo mão hoje disso, né, das minhas economias, de um sonho que eu precisava realizar com essa economia, que eu já tinha um plano destinado a isso, eu disse, eu vou abrir mão desse sonho, né, para realmente realizar outro, e eu sei que Deus vai suprir todas as necessidades. E aí, o que aconteceu? Na segunda-feira, quando eu falei com o responsável do convênio, ela disse que realmente que esse procedimento dava para fazer de outra maneira e que não precisaria não precisaria desse custo extra. Eu pudesse mandar essa documentação e a empresa iria avaliar. E eu já estava fazendo todos os planos como se eu fosse pagar. E aí, quando eu conversei com essa pessoa, ela disse que eu poderia fazer outro procedimento. Esse procedimento era super invasivo, né? Seria um procedimento que eu ia sofrer muito. Mas aí eu falei assim, pode ser que o médico ele quer esse procedimento porque é mais fácil, então eu me sujeito ao outro. Para vocês entenderem, olha o quanto a gente de alguma forma tenta direcionar a vontade de Deus, o quanto a gente quer fazer ajudar a Deus, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiz como se fosse um reembolso, uma solicitação de reembolso, né, para ver quanto a empresa pagaria. E aí não deu certo. E eu fui falar com a pessoa do consultório. E aí ela ligou para mim e falou assim: você não está entendendo? Se sua empresa autorizar o procedimento, você não vai ter custo nenhum. Você não precisa de reembolso. Você só vai ter o custo se caso ela não autorizar. E aí eu na hora desliguei. Aí eu tive uma experiência muito forte com Deus. Ao desligar a ligação, anteriormente eu escutei um sussurro dizendo assim, dia 15. E aí quando eu escutei, fiquei quieta. E aí eu disse para a mulher do consultório, eu falei, pode seguir o procedimento de autorização, porque a minha empresa ela só poderia dizer sim ou não se tivesse isso documentado. Então, eu falei, pode agendar a cirurgia? Ela falou, tá bom. Aí, quando ela me mandou o e-mail, ela coloca assim, Maiana, sua cirurgia está agendada para o dia 15. Na hora eu levei um susto, falei assim, como assim, dia 15? Porque eu falei assim, será que eu pedi para ser no dia 15? Aí eu fui olhar as minhas mensagens e não tinha. E aí eu comecei a sentir uma presença de Deus muito forte e Deus olhou para mim e disse assim, você tem duas escolhas. Se você quiser conduzir, se você quiser do seu jeito, você pode até chegar lá, mas você pode chegar lá, mas eu posso dizer que não te garanto que não haverá dano, né? Não haverá custo. Mas se você entregar e confiar em mim, você pode ter certeza que você não vai ter nenhum custo, nenhum dano. E aí eu comecei a chorar muito, senti uma presença muito forte. Eu falei assim, Deus, eu decido confiar, eu decido entregar nas tuas mãos. Então eu decidi confiar. E aí foi passando os dias, eu não tinha nenhuma resposta. Quando foi já próxima à cirurgia, eu liguei para o hospital e o hospital disse que já tinha aprovado, porém um procedimento não.
E aí eu fui falar com a pessoa da empresa, ela estava muito ocupada aprovando coisas do Covid, ela disse, eu não consigo te falar agora. E aí ela falou assim, olha... Aí eu perguntei para ela, né, quando ela poderia, porque a cirurgia estava marcada para o dia 15. E esse dia 15 foi uma palavra muito forte para mim. Eu sabia que Deus tinha falado, né? Aí a pessoa disse assim, se fosse você, desmarcava, porque tá muito em cima e eu tenho outras prioridades. Na hora eu olhei, aí eu falei assim, tudo bem. Falei assim, e aí eu desliguei. Aí nesse dia eu falei, Deus, eu sei que foi a tua palavra, eu confio nela, mas eu não sei de fato o que o Senhor quer. E aí eu só quero dizer que eu aceito, eu não estou confusa com a tua palavra, eu sei que foi o Senhor que disse. E aí quando foi, eu fiz essa oração no horário do almoço, quando foi à tarde, ela me mandou uma mensagem, Maiana, foi aprovado, a empresa liberou o procedimento e você não vai ter nenhum custo, você pode seguir a sua cirurgia. E aí eu comecei a chorar, porque assim, só para vocês entenderem, às vezes Deus nos dá uma palavra, mas as circunstâncias dizem ao contrário, porque sim, para gerar dúvida, né, para realmente você deixar de confiar e realmente você querer fazer a sua parte, mas eu tomei posse e decidi confiar. Aí para mim, falei, tá bom, então tá tudo aprovado, posso seguir. Então eu já tinha a palavra que estava tudo certo, só que como eu falei nesse vídeo inteiro, nós temos, né, a cada circunstância nós vamos mudando os níveis de confiança e Deus vai permitindo algumas coisas acontecer para ver realmente se a gente está confiando, né? Eu não sei se é teste, mas eu sei que isso nos prova de alguma forma. Então eu continuei fazendo o procedimento, fiz os exames e até o dia da minha cirurgia eu tinha aprovação da empresa, mas o sistema do convênio não tinha documentado. E aí me bateu um grande desespero, assim, e eu tentei de alguma forma ajudar, mas aí chegou uma hora que eu vi que eu tinha que confiar na palavra. E eu tinha que ir, porque eu já tinha a resposta da aprovação, era realmente algo burocrático. E aí, quando chegou no domingo, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não quero ser a teimosa, como eu sempre sou, de ir enfrentar, porque eu quero que seja dia 15. Mas eu falava assim, Deus, esse dia 15 eu sei que não foi o meu desejo, mas eu sei que é o seu desejo, então eu vou confiar. E aí, domingo pela manhã, antes de ir para o hospital, lembrando, eu fui para o hospital sem aprovação burocrática, né? Eu tinha aprovação da empresa, mas eu não estava documentado no sistema. E aí eu estava um pouco aflita, e aí eu antes de ir para a cirurgia, eu fui assistir um culto, e aí o meu pastor pregou sobre a gratidão gera confiança, que quando a gente não tem mais nada o que fazer, a gente pode agradecer por tudo que ele já fez e por tudo que ele vai fazer. E isso vai gerar uma confiança em nós. E ao terminar o culto, estava bastante preocupada, mas quando terminou o culto, eu, antes de ir para a cirurgia, chamei minha família e fiz uma oração. E nessa oração eu entreguei. Realmente, eu não pedi nada, eu só agradeci. E quando eu agradeci, me gerou uma paz e eu fui para o hospital. Chegando lá no hospital, fui internada, fiz a cirurgia. Eu fiz a cirurgia, não estava aprovada. Até o momento da minha alta, não tinha aprovação. Mas eu fiz a cirurgia, deu tudo certo. E aí no final da minha alta, conseguiram resolver o que estava sendo burocrático. Ao chegar à alta, eles me liberaram, eles resolveram o que era burocrático e eu saí com a sensação do que eu tinha uma palavra e eu tinha que confiar.
As vozes foram ao contrário, as circunstâncias foram ao contrário, mas eu tinha uma palavra e eu tinha que confiar. E Deus fez infinitamente mais do que eu tinha pedido. E eu passei por esse processo. E lembra quando ele falou que não haveria nenhum dano? Não houve. Eu consegui realizar aquilo que eu estava programada, do jeitinho que eu queria, e passei pela cirurgia. E Deus supriu todas as nossas necessidades. Eu queria trazer essa experiência para vocês. Tentei resumir o máximo, porque foi uma experiência muito forte, mas para que você entenda que sempre que Deus quer te dar algo e Ele quer que você realmente deixe nas mãos dele, vai vir de tudo para que te confunda, para que você olhe para as circunstâncias, para que você realmente não faça aquilo que Ele quer que você faça. Então, vamos buscar ferramentas para que isso seja uma rotina diária para você. Porque nós temos sim roubadores de sonhos, roubadores de expectativas, roubadores de alegria. E eu quero que esse vídeo não seja simplesmente um vídeo para você. Eu queria que juntos ou juntas nós nos comprometermos a mudarmos o nosso nível e o nosso relacionamento de confiança para com Deus. Nós precisamos criar um nível de maturidade, deixarmos de ser o povo de Israel, mas seremos o povo que amaremos a Ele, mas seremos o povo que amaremos a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E jamais esqueceremos do poder dEle. O mesmo Deus que fez ontem, o mesmo Deus que fez, que está fazendo hoje, Ele vai fazer no amanhã. O mesmo Deus que realizou vários sonhos que você conquistou, que eu realizei, não vai ser diferente daqui para frente. Ele não muda, Ele é o mesmo sempre. Então, hoje vamos terminar o vídeo de uma forma diferente. Se você chegou até aqui, porque eu acredito que esse vídeo também vai ser um pouco longo, eu quero te lançar um desafio. Esse desafio vai ser para mim e para você. Esse desafio que nós venhamos vencer essa fase de uma forma totalmente diferente. Vamos parar de confiar somente quando nós conseguimos. E aí a gente diz, ai, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas vamos aprender a confiar nele diariamente, não importa as circunstâncias. Não sei se vocês entenderam, mas nós precisamos nos preparar para a batalha. Nós precisamos de ferramentas para vencer. Então, para que a gente consiga vencer esse mal que rouba e impede a gente de confiar no nosso Pai, eu lanço esse desafio. Então, o primeiro desafio, vamos exercitar a voz que irá predominar em nossa mente. Para lutarmos e combatermos essa voz, eu vou convidar vocês a conhecer a palavra. Esta palavra, neste livro, é a única que vai, de fato, te ajudar a vencer e a combater essa voz. Então, qual será a atividade? Eu vou tentar, de alguma forma, usar isso nas minhas redes sociais, mas eu queria que você se comprometesse. Você vai buscar versículos que vai te ajudar a combater isso. Versículos que te ajudarão no dia a dia das adversidades. Porque quando eu recebi o resultado da negativa de que talvez não conseguiria, eu fiz uma oração que eu tirei os meus sentimentos e eu trouxe a palavra. Então eu estava sentindo medo, sim, mas eu trouxe uma palavra para combater essas vozes. E aí, à tarde, eu tive o resultado. Segundo, eu quero ler para vocês em Lamentações 3:21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O porquê que eu quero ler esse versículo? Porque o próximo desafio, eu quero que você reserve um tempo e traga à memória tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, tudo aquilo que você já conquistou. E depois que você trouxer isso para a sua memória, eu quero que você escreva
monte um caderninho e comece a lembrar e escrever isso. Por que eu quero dizer isso? Porque nos momentos das dificuldades, sempre vai ter aquela voz que vai tentar roubar e fazer você esquecer daquilo que Deus já fez. E aí, e com isso, a sua confiança, a sua fé diminui, porque você só vai lembrar daquilo que deu errado. Então você tem que trazer aqui à memória aquilo que vai te trazer a esperança, que você vai lembrar de que Deus já fez e Ele vai fazer. Ele nunca vai mudar. Terceiro, vamos exercitar o poder da gratidão. Ela é uma ferramenta muito importante para gerar em nós a confiança. Então, eu vou pedir para vocês que vocês reservem que seja 2 minutinhos do seu dia para você agradecer por algo, para você agradecer pelo simples fato de respirar, pelo simples fato de ter acordado, pelo simples fato do alimento. Você tem que colocar isso como rotina no seu dia a dia. Vai exigir de você um grande esforço, porque muitas pessoas não têm esse hábito de agradecer. Mas tudo que te gera esforço, tudo aquilo que exige de você, vai te trazer um benefício muito grande. Se você jogar no Google, em qualquer lugar, e escrever o que a gratidão faz em você, você vai ver que é algo surreal. Existem estudos do poder da gratidão em nós. Então eu quero que você reserve esse tempo. Eu acho que eu vou lançar até um desafio também na minha rede social, para que isso cresça, né? E que eu veja em vocês a mudança e em mim a mudança. Porque sim, a gratidão vai gerar confiança em nós. E por último, e não mais importante, eu quero convidar vocês a conhecer intimamente ao Pai, aquele que fará infinitamente mais do que você pediu, do que você pensou. Ele vai te ajudar a conquistar e você vai viver o sobrenatural. Eu acho que muitas das pessoas cristãs têm ouvido muito sobre a questão de devocional. O tempo com Deus é um tempo de qualidade. Então eu queria que você reservasse que fosse 5 minutos. Porque 5 minutos na presença de Deus vale muito mais do que horas em outras coisas. Eu sempre falo que a oração, a conversa com Deus, é Deus te conhecendo mais. E a palavra nada mais é que você conhecendo a Deus. Não tem como você confiar em alguém se você não conhecer. Então, eu queria que você reservasse um tempinho do seu dia para você ter um tempo com Ele. Falando com Ele, fale do seu jeito, converse com Ele, converse como você conversa com um amigo. E eu tenho certeza que nos dias das adversidades, nos dias que as vozes tentarem roubar aquilo que, de fato, Ele quer que você acredite e creia, os roubadores, né, dos sonhos, eu tenho certeza que quando você tiver esse relacionamento íntimo com Ele, diariamente, entenda que vai ser por tempo. Não entenda que eu comecei a orar hoje, amanhã já sei tudo dele. Não, porque para você conhecer um amigo existe um tempo. E eu tenho certeza que esse amigo você nunca vai se decepcionar. Porque às vezes a gente fica um ano com uma amizade e aí passa um ano você se decepciona, você vê que ele de fato não era seu amigo. Por quê? Porque sim, nós humanamente somos falhos e errados. Deus fala que a gente não tem que gerar expectativa no homem, mas a gente tem que realmente amá-los, né? As expectativas a gente só tem que ter realmente para Deus. Então, eu quero finalizar esse vídeo trazendo esses 4 desafios. Primeiro, você buscar as ferramentas necessárias para você combater as vozes que te tiram do foco. Segundo, trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Então, escrever tudo aquilo que você já conquistou, porque todas as vezes que vier uma dúvida do que Deus pode fazer na sua vida, você lembrar daquilo que Ele já fez. Terceiro,
que você exercite a gratidão, reserve que seja 2 minutos do seu dia para você agradecer. Se caso você não quer só falar, escreva. Faça um livrinho da gratidão, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. E por último, busque conhecer o seu amigo, né, o seu ajudador, aquele que realmente vai fazer infinitamente mais do que você está pedindo, do que você está sonhando. Porque sim, quando confiamos nele, ele faz muito mais. Quando realmente estamos alinhados com ele, quando realmente conhecemos a ele, nós descansamos, nós vivemos coisas muito maiores do que nós podíamos viver com as nossas possibilidades. E ele te traz a paz, a alegria e o descanso. E ainda, ele não desiste nem de mim nem de você. Então, saia desse vídeo entendendo que ele nos ama, ele quer entregar coisas maiores para nós e ainda por cima, ele quer ter um relacionamento íntimo para que a gente não somente que a gente pare de perder tempo, que a gente realmente aprenda a viver, não sobreviver, tá bom? Eu desejo que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, como também abençoou a minha. E até o próximo vídeo.